Olá pessoal, neste vídeo vou recapitular este manhwa chamado Zombie King. Espero que vocês gostem do vídeo. Esta história começa com a queda da cidade Shenkong devido ao surto de um novo vírus chamado T-Sequence. Para investigar esse vírus, o Ministério da Defesa enviou um especialista em virologia e 13 soldados. Atualmente, já fazia uma semana desde o surto inicial e, de acordo com as notícias, o especialista em virologia e os 13 soldados haviam sido eliminados pelos zumbis. Mas, na realidade, eles ainda estavam vivos, embora agora restassem apenas 7 pessoas. Nosso protagonista é Inan, que carregava sua irmã mais nova, Qian, nas costas. Ela era a única humana não afetada pelo vírus. Inan queria extrair seus anticorpos para criar um antídoto e salvar a humanidade. O prédio em que eles estavam foi invadido por zumbis, e os soldados restantes começaram a lutar contra eles. Uma garota escoltou Nan até o telhado. Ela disse para ele usar a tirolesa para chegar ao outro prédio e depois seguir para a ponte Kangjiang, onde todo o exército o aguardava. Nan usou a tirolesa e, no caminho, sua irmãzinha perguntou por que ele havia deixado todos para trás. Ele respondeu que todos haviam se sacrificado para que ele pudesse viver. Ao chegar ao outro prédio, eles se depararam com uma horda de zumbis. Nan pegou um machado e começou a eliminar os zumbis um por um. Depois, sua irmãzinha se aproximou para perguntar se ele estava bem e ele a tranquilizou dizendo para não se preocupar, pois aqueles eram apenas zumbis de baixo nível. Agora que estavam neste prédio, precisavam descer até o primeiro andar usando o elevador, depois evitar a onda de zumbis e seguir até a ponte do rio Qingjiang. Assim que chegassem à ponte, estariam seguros. Sua irmãzinha, Qian, reuniu coragem e disse a ele que ele poderia usar todo o sangue dela para salvar as pessoas. Desde que pudesse salvar muitas pessoas, ela estava disposta a se sacrificar. Nan disse a ela que ela não iria morrer, pois ele havia jurado não deixar ninguém machucar sua irmãzinha. Enquanto isso, na ponte, os soldados conseguiram eliminar um grupo de zumbis. As autoridades planejavam enviar bombardeiros para destruir a cidade F junto com os sobreviventes, porque não podiam correr o risco de o T-vírus ser exposto. Após alguns minutos, Nan e sua irmãzinha chegaram à ponte e todos os soldados começaram a apontar suas armas para eles. Ele achou que era um mal-entendido, então disse a eles que era Inan, o virologista, e que havia trazido uma amostra viva do T-vírus. Ele estava confiante de que havia encontrado uma cura para o vírus. De acordo com o líder dos soldados, a infecção pelo T-vírus o atacaria em até 3 horas. Eles não podiam esperar tanto tempo para verificar se ele estava realmente infectado, e a garotinha que estava com ele nem sequer usava máscara. Ele preferia matá-los por engano do que deixá-los ir. Qian se aproximou de Nan e o abraçou. Um helicóptero se aproximou e os soldados disseram a ele que, de acordo com as informações que haviam obtido, Inan havia morrido uma semana antes, e segundo as novas regras legais, qualquer um que pisasse na ponte seria baleado imediatamente. Os soldados eliminaram primeiro Kangqian e depois Nan. Tudo o que havia acontecido foi transmitido ao vivo por um drone. Essa transmissão foi assistida tanto por pessoas comuns quanto por conselheiros do governo. Um dos conselheiros disse aos outros que Nan tinha a cura e não estava infectado, então não havia necessidade de eliminá-lo. Os outros discordaram, pois ele havia pisado na ponte e, de acordo com as novas regras, todos os sobreviventes que chegaram à ponte tiveram que ser eliminados para evitar a propagação do vírus. Ao ouvir isso, muitos dos conselheiros votaram a favor da eliminação de Nan, e devido a essa ordem, os soldados tiraram sua vida. Em seguida, eles destruíram a ponte com explosivos para impedir que os zumbis chegassem ao outro lado. No dia seguinte, corvos começaram a devorar o corpo de Nan, mas nesse momento ele acordou e todos os seus ferimentos começaram a se curar. Seu cabelo mudou de preto para branco, e ele ficou confuso porque não sabia como ainda estava vivo, apesar de ter o coração arrancado. Ele rapidamente concluiu que isso se devia ao fato de ter o mesmo sangue que Qian. Olhando ao redor, ele viu o corpo de sua irmã no chão e rapidamente se aproximou para verificar se ela também estava viva. Após a morte física, as córneas ficam brancas, as pupilas totalmente dilatadas, mas em contraste, as pupilas de Qian permaneciam claras e não havia sinais de decomposição. Apesar disso, ela não apresentava sinais de vida. Nesse momento, um soldado que passava de carro zombou dele por não conseguir encontrar alguém para morder e foi embora, chamando a cidade F de Cidade Fantasma. Nan ouviu o que o soldado disse, mesmo estando longe. Entre os destroços, ele encontrou um estojo de violoncelo e colocou o corpo de sua irmã dentro dele, seguindo então para a cidade F. Naquela mesma noite, o governo informou aos cidadãos que não havia mais sobreviventes em toda a cidade de F, e por isso, a cidade entraria em confinamento total. Uma senhora começou a chorar ao saber que sua filha ainda estava viva e não havia como salvá-la.
Enquanto isso, o corpo de um zumbi caiu no mar e um peixe se alimentou de sua carne. Não muito longe dali, alguns adolescentes estavam acampando na praia. Segundo as notícias, o consórcio 4 estrelas iria colocar toda a cidade em confinamento e depois explodi-la em pedaços para eliminar qualquer resquício do vírus T. Como o vírus não podia se espalhar na água, um dos adolescentes entrou na água para pegar camarão usando uma rede. Na cidade F, Nan planejava ir ao laboratório do edifício Gêmeos para encontrar uma maneira de salvar sua irmã. Primeiro, ele planejava conseguir algumas armas. No caminho, ele encontrou um machado e o usou para eliminar um dos zumbis. Os zumbis começaram a procurar o culpado, mas não atacaram Nan, pois pensaram que ele era um dos deles. Depois, ele foi até uma loja de armas e conseguiu várias armas. Enquanto isso, do lado de fora, um grupo de sobreviventes começou a eliminar os zumbis. Enquanto lutavam, um zumbi mordeu um dos homens. O homem se voltou para seu chefe pedindo ajuda, mas em vez de ajudá-lo, o chefe o empurrou para a horda de zumbis e fugiu com os outros. Enquanto fugiam, viram Nan saindo da loja de armas. Quando viram a cor do cabelo e dos olhos dele, souberam que ele não era humano, então esperaram Nan se afastar um pouco para atacá-lo por trás usando um arco. Mas, pouco antes da flecha acertar, Nan ouviu o som do ataque e se esquivou. O líder do grupo perguntou a Nan por que os zumbis não o atacavam. Nan rapidamente percebeu que as máscaras de oxigênio não eram muito comuns, então alguém havia dado essas máscaras para esses encrenqueiros. Num piscar de olhos, Nan desarmou o líder e perguntou onde ele havia conseguido as máscaras de oxigênio. O líder revelou que as havia trocado por suprimentos no centro da cidade com o grupo principal. Enquanto conversavam, o líder começou a sinalizar para seus homens aproveitarem a situação e acabarem com ele. Eles tentaram atacá-lo por trás, mas Nan os eliminou em um instante usando uma submetralhadora. Devido ao som dos tiros, os zumbis apareceram e o grupo de sobreviventes fugiu. Depois Nan foi para o edifício Gêmeos. Ele entrou no prédio e pegou o elevador até o 60º andar. Ao chegar ao 60º andar, ele encontrou um zumbi devorando o corpo do capitão. Rapidamente, ele pegou um machado do chão e eliminou os zumbis para vingar sua morte. Ao inspecionar o corpo, ele encontrou a planta do edifício. A missão do capitão era destruir uma sala neste prédio. Nan pensou que aquela sala devia estar relacionada ao T-vírus, então acreditava que também poderia encontrar uma maneira de salvar sua irmã. No entanto, apesar de ter essa missão, o capitão decidiu se demitir para que eles pudessem escapar. Escoltar Nan para fora da cidade F era uma missão falsa. A missão principal era destruir a sala. Não demorou para Nan perceber que era por isso que o governo havia enviado uma equipe de soldados com ele. Ao chegar ao 55º andar, Nan se deparou com uma pilha de corpos de ratos. Todos os ratos tinham feridas curvas na cabeça e seus cérebros estavam ausentes. Ele ignorou os corpos dos ratos e foi procurar a sala do projeto. Depois de procurar por um tempo, ele acabou encontrando o corpo de um cientista chamado Lancet. Ele era o responsável por remover os cérebros dos ratos. Agora ele era um zumbi, mas seu estado de infecção era muito diferente dos outros zumbis, pois tinha buracos de bala na cabeça e havia sido morto por alguém com uma arma. Nan pegou um bisturi do chão e se aproximou da porta mais próxima. Nesse momento, ele ouviu 3 batidas de coração. Ao abrir a porta, ele se deparou com 2 mercenários e uma garota amarrada. Em um instante, Nan tirou a vida do primeiro mercenário. O segundo mercenário, ao ver seu companheiro cair, tentou tirar a vida da garota. Nan percebeu isso e eliminou o mercenário usando a submetralhadora. Os mercenários queriam eliminar a mulher porque ela possuía informações altamente valiosas. Nan libertou a garota e percebeu que atrás dela havia uma sala cheia de explosivos. Ele rapidamente percebeu que aquela era a sala secreta que as autoridades queriam destruir. Ao entrar nessa sala, ele encontrou um recipiente cheio de cérebros de rato conectados a um papagaio por meio de uma ligação neural. Esse papagaio era um transmissor biológico remoto. O papagaio começou a chamar Nan e disse que, se ele quisesse ver a pessoa por trás do transmissor, deveria ir ao laboratório da Universidade de Qianjiang. Ao sair da sala, a garota que ele havia libertado anteriormente pegou uma pistola e começou a ameaçá-lo. No entanto, ao ouvir sua voz, ela percebeu que ele era o acadêmico Ye Nan. Ela se apresentou como Chen Yewei, pesquisadora líder da Academia de Ciências do País H. Os homens que tentaram tirar sua vida eram mercenários da Blackwater na cidade M, e havia apenas um consórcio que poderia contatar esses mercenários. Esse consórcio era o Consórcio 4 Estrelas. Ao inspecionar o corpo de um dos mercenários, Nan encontrou o certificado do Instituto de Pesquisa. Esse certificado tinha o logotipo do laboratório da Universidade Qianjiang. Nan perguntou a Chen por que os mercenários a haviam sequestrado, e ela explicou que era a única pessoa com a senha do laboratório da Universidade Qianjiang.
Mesmo que a senha fosse alterada regularmente, pouco antes do surto do vírus, ela foi a última pessoa a entrar no laboratório. Após o surto, ela percebeu que alguém queria que ela fosse o bode expiatório. Então, para sua própria segurança, ela voltou para a cidade F. Ao saber que Nan queria investigar esse assunto, ela perguntou se poderia acompanhá-lo. O laboratório da Universidade Kyungjong era uma instalação-chave estabelecida na cidade H. Nan disse a Chen que, se ela o seguisse, uma morte certa a aguardava. Ele planejava ir sozinho para descobrir o que havia acontecido. Ao ver isso, Chen compartilhou a senha e, em troca, Nan forneceu a ela suprimentos e uma arma para sobreviver aos 6 dias restantes antes do bombardeio. Ao chegar ao estacionamento, ele viu que todos os carros daquele bairro haviam sido vandalizados. O laboratório ficava a 2 quilômetros de distância, então ele começou a procurar um carro funcional. Em um beco próximo, um homem visitou a casa de um bandido para trocar o que tinha por um pouco de comida e uma máscara. O homem havia sequestrado sua esposa e queria trocá-la por um pouco de comida. O bandido concordou com o acordo e lhe deu um pouco de comida e uma máscara. Mais tarde, a mulher foi trancada em um quarto com outras mulheres. Em uma rua da cidade F, 2 homens discutiam para onde deveriam ir para encontrar suprimentos. Um dos homens avistou Nan inspecionando os carros e, de acordo com o chefe deles, qualquer homem procurando suprimentos precisava ser eliminado. Então eles aceleraram rapidamente a van e foram em direção a Nan, mas ele reagiu a tempo e começou a atirar neles com uma submetralhadora, ferindo-os gravemente. Depois, ele perguntou a um deles por que o haviam atacado. O homem revelou que o chefe deles havia dito que qualquer morador que saísse à rua para procurar comida deveria ser morto. Eles eram responsáveis por destruir todos os carros e o chefe deles estava no prédio comercial. Nan pegou a van deles e seguiu em direção ao laboratório da Universidade Kyungjong. No caminho, ele percebeu que não tinha muito combustível, então mudou seus planos e foi para o prédio comercial para conseguir mais combustível. Ao chegar ao prédio, ele acelerou rapidamente e quebrou o vidro, fazendo com que os zumbis entrassem no edifício. Enquanto isso, o chefe da organização tentou dormir com a mulher que havia trocado por comida. Nesse momento, um de seus subordinados veio avisá-lo que alguém havia arrombado o portão com um carro e agora os zumbis estavam entrando. Ao ouvir isso, ele ordenou que as mulheres fossem amarradas e usadas como isca. Após alguns minutos, os zumbis alcançaram as mulheres, mas, pouco antes de atacá-las, Nan os eliminou. Ele escondeu as mulheres em um quarto para mantê-las seguras dos zumbis. Enquanto isso, o grupo de bandidos aproveitou a oportunidade para ir em direção a um carro e tentar escapar, mas Nan apareceu na frente deles com uma horda de zumbis e tirou a vida de todos eles. Em seguida, ele entrou no carro e a garota que havia sido sequestrada pelos bandidos agradeceu por tê-lo salvado. Enquanto isso, os conselheiros do governo queriam bombardear certos prédios, como o laboratório biológico da Universidade Kyungjong na cidade F, para evitar que a fonte da infecção do vírus vazasse. Mas nem todos concordaram, pois era precipitado demais antecipar o bombardeio de 6 dias para apenas um dia. Então, eles iniciaram uma votação e a maioria dos conselheiros concordou, exceto o representante da Fundação Hyundai, pois, segundo ele, não era razoável tomar essa decisão, já que ainda havia a possibilidade de haver sobreviventes. Ao ouvir isso, o representante do grupo 4-Star se levantou e disse aos outros que a equipe de especialistas do consórcio 4-Star havia inspecionado a cidade e não encontrou nenhum sobrevivente. O representante da Fundação Hyundai disse a ele que os especialistas do consórcio 4-Star naturalmente apresentaram os resultados que seu representante queria. Ao ouvir isso, mais representantes se posicionaram contra. Agora que os votos a favor e contra estavam iguais, o bombardeio foi suspenso. O diretor do país ordenou ao representante do grupo 4-Star que enviasse drones para inspecionar e confirmar que não havia mais sobreviventes antes de prosseguir com a destruição e reconstrução da cidade. No mesmo dia, muitos drones chegaram à cidade F e, ao verem os drones, os sobreviventes restantes ficaram felizes e tentaram chamar a atenção deles. Mas, em vez de ajudá-los, os drones começaram a eliminar os sobreviventes restantes. No total, os drones eliminaram 2.857 pessoas. Um dos subordinados do representante lhe disse que os sobreviventes tinham muitos parentes na cidade F e que esses parentes agora estavam protestando em frente ao prédio do governo. Ele não sabia se eles estavam realmente fazendo a coisa certa. O representante lhe disse para não pensar demais sobre esse assunto, pois estavam fazendo isso para eliminar o vírus. Assim que destruíssem a cidade F, seriam considerados salvadores. Ele ordenou que seu subordinado fosse pessoalmente cuidar da destruição completa do laboratório biológico e também que enviasse alguém para fazer uma visitinha ao representante da Fundação Hyundai, já que não gostou do comportamento que ele teve na reunião. Esta noite, o laboratório Kim Jae-young seria apagado da face da Terra. Enquanto isso, Nan finalmente chegou à entrada do instituto subterrâneo.
Este lugar escondia um segredo que o Ministério queria destruir, e após vários minutos, Chen também chegou ao Instituto de Carro. E ao se aproximar da entrada do laboratório, ela sentiu um medo profundo por causa de suas memórias. Ela começou a sentir dor de cabeça e sabia que suas memórias haviam sido apagadas, então achou melhor se esconder em vez de descer as escadas. Em uma das salas do Instituto Subterrâneo, um grupo de sobreviventes estava sendo guiado por uma garota armada. No caminho, um dos garotos deixou cair acidentalmente um tubo de ensaio, mas antes que ele pudesse atingir o chão, a garota o segurou e disse aos outros para terem mais cuidado. Pelo que ela sabia, o centro deste lugar era um experimento ecológico de autorreciclagem, então havia recursos suficientes para que eles vivessem por um ano, mesmo com as estradas bloqueadas. Eles tinham uma equipe de resgate que logo voltaria para buscá-los. Nesse momento, um cachorro infectado pelo vírus apareceu na frente deles. Nan entrou no laboratório subterrâneo e uma câmera o reconheceu e abriu a porta para ele. Ele estava sendo monitorado remotamente pela mesma pessoa que havia lhe enviado uma mensagem através do papagaio. Depois de andar um pouco, Nan chegou à mesma sala que o grupo de sobreviventes, que estavam assustados com o cachorro mutante. Num piscar de olhos, o cachorro arrancou o braço de um dos sobreviventes. Nan apareceu rapidamente e eliminou o cachorro usando uma adaga. Ele percebeu que a garota tinha o logo do laboratório no crachá, então pensou que ela devia saber o que havia acontecido. Nesse momento, mais cachorros mutantes apareceram e tentaram atacar Nan, mas foram derrotados. Então, eles se mudaram para outra sala e a garota perguntou a Nan se ele poderia protegê-los em troca da localização de uma base ecológica com muitos recursos. Graças a um dos diários, Nan descobriu que a infecção pelo T-vírus já estava presente neste laboratório há muito tempo. Quanto mais tempo um sujeito ficava infectado, mais profunda se tornava a mutação. Os cães zumbis tinham habilidades incríveis porque estavam infectados há muito tempo e ainda estavam na fase inicial de experimentação. O desenvolvimento subsequente em humanos não deveria ser confundido com o dos cães. Portanto, não havia necessidade de destruir a Cidade F para evitar isso. Como os altos gerentes e executivos tinham medo do vírus, este poderia ser o momento perfeito para ele se vingar. Nan concordou em cooperar com ela, mas com a condição de que, a partir de agora, eles teriam que ouvi-lo e seguir sua liderança, caso contrário, morreriam. Depois disso, eles seguiram para o laboratório principal. No caminho, a garota perguntou a Nan se era verdade que eles iriam bombardear a Cidade F, mesmo havendo muitos sobreviventes. De acordo com o que Nan tinha ouvido dos soldados, a cidade seria bombardeada em uma semana porque os sobreviventes não eram mais considerados humanos pelos altos dirigentes. Enquanto seguiam pelo caminho, as portas começaram a se abrir automaticamente. Nan disse à garota que alguém os estava observando na área central. A garota achou impossível, já que tinha sido ela quem ativou o interruptor de segurança de emergência na área central antes do acidente, então agora havia um vácuo e não poderia haver nenhum ser vivo ali. Após vários minutos, eles chegaram a outra sala e a porta se abriu novamente. Nan decidiu entrar primeiro para verificar a área, mas assim que entrou na sala, a porta se fechou atrás dele. O homem misterioso por trás das câmeras de segurança revelou-se ser um cérebro em um tanque. Enquanto isso, do lado de fora, drones começaram a bombardear o exterior do instituto e, em meio às explosões, a equipe de resgate de sobreviventes conseguiu entrar. Eles perceberam que mais alguém havia entrado no laboratório subterrâneo e, ao descerem as escadas, viram a silhueta de uma pessoa. Essa silhueta pertencia a Chen. Ao vê-la, o líder da equipe de resgate de sobreviventes percebeu que ela era uma pesquisadora do instituto. Então a tranquilizou, dizendo para não ter medo, pois eles eram a equipe de busca e resgate de sobreviventes. Eles entraram rapidamente no laboratório, pois os drones estavam se aproximando. Pelo caminho, viram todos os corpos dos mutantes que haviam sido eliminados por Nan. Ao ver tantos cães mutantes, Chen não sabia se Nan ainda estava viva. O líder disse a ela que os cães infectados com o T-vírus haviam matado muitos de seus homens em uma única noite, então era impossível que Nan tivesse sobrevivido. Ela ficou frustrada, já que Nan havia conseguido sobreviver a 2 mercenários armados, enquanto uma tarefa dessas seria impossível para uma pessoa normal. Dentro do laboratório, o cérebro disse a Nan que sabia sobre o incidente da ponte e também sabia que os altos executivos estavam massacrando os sobreviventes da Cidade F como se fossem formigas. Imediatamente, Nan percebeu que o cérebro foi um dos primeiros infectados pelo T-vírus. Ele lhe perguntou por que o havia trazido ao laboratório. O
O cérebro queria que Nan o ajudasse a restaurar um corpo para ele, já que, em seu estado atual, ele estava em situação pior do que pessoas com deficiência. Em troca de reconstruir seu corpo, ele estava disposto a reviver a irmãzinha de Nan. Nan não acreditou nisso. Então, o cérebro lhe disse que vinha reunindo informações sobre o T-vírus e que os dados que possuía eram essenciais para que sua irmã fosse revivida. Nan se aproximou e revelou suas próprias condições em troca. Qualquer um que trabalhasse com o cérebro se tornaria o principal alvo da busca do País H, o que representava um perigo significativo. Se Nan trabalhasse com o cérebro, tanto ele quanto sua irmãzinha estariam em perigo e a ressurreição de sua irmã seria dificultada. Por isso ele pensou que, se não levasse o cérebro para fora, seu experimento teria sucesso. Ao ouvir isso, o cérebro perguntou sobre as condições de Nan. Nan revelou que a primeira condição era que ele queria conduzir pesquisas sobre o cérebro para entender o quão especial ele era, pois acreditava que deveria haver informações importantes em sua memória, e ao acessar seus fragmentos de memória, ele também poderia determinar se estava mentindo. A segunda condição era que ele queria que sua irmã fosse ressuscitada o mais rápido possível, como compensação por colocá-los em perigo. A terceira condição era que ele queria ajuda para pesquisar uma forma de inocular o T-vírus para permitir que ele evoluísse mantendo a inteligência. Ele planejava usar os sobreviventes da cidade para construir um corpo bioquímico para o T-vírus, pretendendo usar os sobreviventes para enfrentar os gerentes seniores. Nesse momento, o cérebro percebeu que havia encontrado uma pessoa extraordinária, então concordou, mas com a condição de que Nan deveria ajudá-lo a reconstruir seu corpo. Nan tinha medo de deixá-lo obter um corpo porque seria como soltar um demônio, então achou melhor atrasar o processo de reconstrução do corpo dele pelo maior tempo possível. Nan disse a ele que, se tentasse enganá-lo, o jogaria nas profundezas do mar para deixá-lo em total escuridão e solidão. Essa era uma morte lenta, e era 1 milhão de vezes mais horrível do que a morte física, a morte para o cérebro. Nan saiu da sala com o recipiente do cérebro, e ele percebeu o perigo e disse para que ficassem em silêncio porque havia drones equipados com mísseis do lado de fora. A porta do instituto subterrâneo não suportaria esse tipo de poder de fogo, então ele disse para irem ao laboratório mais profundo, que era a prova de explosão nuclear. Enquanto se dirigiam ao laboratório mais profundo, o cérebro começou a perceber que um grupo de 6 homens e uma mulher havia chegado à porta do laboratório. Nan achou que fosse Chen, então disse para ele abrir todas as portas no caminho deles. Usando seus poderes, o cérebro começou a abrir todas as portas. Os drones começaram a bombardear, e Chen e o grupo de resgate começaram a abrir a porta do instituto subterrâneo. Mas por mais que tentassem, não conseguiam decifrar a senha. Mesmo assim, o capitão deu um soco forte na porta e de repente ela se abriu e todos entraram. Ao entrarem, todas as outras portas começaram a se abrir. Ao ver isso, o grupo de resgate achou que estava tendo muita sorte. No entanto, Chen percebeu que não era sorte, mas sabia que Nan estava por trás disso. Na cidade F, os drones também começaram a bombardear tudo, e entre os escombros havia uma garota escondida. Uma gota de sangue de zumbi caiu no braço da garota e começou a sofrer mutação, até causar uma explosão. A garota despertou um novo poder e mudou completamente. Então ela emergiu dos escombros. Ao detectar um humano, os drones tentaram atacá-la, mas com um olhar, ela eliminou os drones usando seus novos poderes. Nos laboratórios subterrâneos, Nan conectou o cérebro a uma equipe de pesquisa cerebral e começou a experimentar, causando-lhe dor de cabeça. De acordo com o cérebro, os drones pertenciam ao consórcio 4 estrelas. Nan perguntou se esse laboratório também havia sido construído por eles. O cérebro informou a ele que havia acessado o banco de dados dos drones, mas não conseguiu encontrar nada relacionado a este laboratório. A Fundação 4 Estrelas era a organização mais poderosa do País H e era mantida em segredo o tempo todo. Eles tinham até uma equipe completa de pesquisa cerebral. A pessoa que construiu este laboratório não era uma pessoa comum. Usando o cérebro, Nan criou uma combinação de anticorpos e o vírus T chamada de vírus G. Esse novo vírus não produzia os mesmos efeitos negativos no cérebro humano que o vírus T. O vírus G podia acelerar a evolução, desbloquear o genoma humano e permitir que indivíduos infectados desenvolvessem habilidades sobrenaturais. Nan pensou que poderia usá-lo para ressuscitar sua irmã. O cérebro o alertou que, uma vez que o genoma fosse desbloqueado, o corpo humano talvez não suportasse o imenso poder e poderia colapsar. No entanto, Nan estava disposto a usá-lo porque, se conseguisse manter uma pessoa submetida a todas as mutações viva, talvez fosse possível fazer com que o corpo suportasse sem colapsar. O cérebro começou a procurar um sujeito de teste e, depois de um tempo, encontrou um zumbi peculiar na vizinhança. No País H, o Grupo 4 Estrelas convocou uma coletiva de imprensa. Eles mostraram aos cidadãos como a equipe de resgate havia ido procurar sobreviventes na cidade F. O representante do grupo afirmou que usaram mais de 2.500 drones de busca e resgate e, após 12 horas de buscas, não encontraram nenhum sobrevivente.
Ele pediu desculpas a todos, e muitas pessoas começaram a questionar por que estavam desperdiçando recursos procurando por sobreviventes, se os especialistas em buscas já haviam declarado que não havia sobreviventes na cidade F. Ao ver isso, o representante começou a chorar e disse a todos que, a partir daquele momento, a missão de busca e resgate seria encerrada e a reconstrução da cidade começaria. Com essas palavras, ele conquistou o coração do povo. No entanto, naquele momento, um cidadão subiu ao palco e pediu para que ele não abandonasse as buscas, pois sua namorada ainda estava na cidade F. Os cidadãos não ficaram satisfeitos com o homem que subiu ao palco, e entre a multidão havia uma senhora idosa que não sabia o que tinha acontecido com sua filha. O subordinado do representante do grupo 4 estrelas lhe disse que, após o anúncio daquela tarde, as famílias dos sobreviventes haviam desaparecido e o público apoiava o plano de reconstrução da cidade F. Ele também informou que o laboratório da Universidade King John já havia sido reduzido a escombros, restando agora apenas a limpeza dos arredores. O representante ordenou que ele não deixasse ninguém vivo e destruísse os pontos de armazenamento de dados na cidade F. No laboratório subterrâneo, o cérebro havia detectado uma garotinha da mesma idade que sua irmã. Agora que havia uma oportunidade, Nan planejava capturar a mutante viva para fazer uma nova otimização no G-Vírus. Apesar dos drones do lado de fora, Nan estava disposto a correr o risco porque não podia permitir que ela fosse eliminada. Ela estava atualmente no porão de um conjunto habitacional na cidade universitária. Como Nan tinha anticorpos do T-vírus em seu corpo e seu físico havia evoluído a ponto de ele ser agora mais forte do que uma pessoa comum, ele havia planejado se injetar com o G-vírus. O cérebro tentou avisá-lo de que, se ele injetasse o vírus, o processo de infecção seria muito doloroso e, se falhasse, seu corpo explodiria em pedaços. Apesar de saber disso, Nan estava disposto a correr o risco, então foi para uma câmara isolada para que a energia do G-vírus não afetasse o cérebro. Ele injetou o vírus em seu pescoço e seu corpo começou a reagir ao vírus. Seus gritos chegaram até a equipe de resgate, que começou a seguir o som. Após alguns minutos, eles chegaram à sala e encontraram a garota que estava armada. Chen perguntou a ela sobre Nan e ela os guiou até o laboratório onde o cérebro estava localizado. Ela explicou que o cérebro não era um cara mau, pois foi ele quem os levou até as instalações subterrâneas e abriu as portas para eles. Ao ouvir isso, o líder do grupo de resgate pensou que todos os cães zumbis haviam sido mortos pelo cérebro. A garota revelou que, embora os cães zumbis pudessem massacrar uma equipe inteira de sobreviventes armados, Nan os eliminou usando apenas uma adaga. Nesse momento, a porta da câmara isolada começou a se abrir e o alarme de reação de alta energia disparou. A garota se aproximou do cérebro e pediu uma explicação. O cérebro informou que Nan havia se injetado com o G-vírus, que era um novo tipo de vírus que Nan havia pesquisado usando o T-vírus. O capitão do grupo de resgate pretendia matá-lo, já que ele era uma pessoa infectada. E mais cedo ou mais tarde, ele se tornaria um zumbi. Lentamente, a porta se abriu e Nan saiu da câmara isolada. O capitão e seus homens começaram a atirar nele, mas num piscar de olhos, Nan desviou das balas e os desarmou. Agora, os indicadores de qualidade do seu corpo estavam acima do normal, e à medida que a infecção se aprofundava, suas habilidades físicas continuariam a aumentar. O cérebro estava curioso, então perguntou se ele havia despertado algum poder. Nan explicou que, devido aos anticorpos, o G-vírus em seu corpo tinha um nível mais baixo de ligação celular. Atualmente, apenas 30% de suas células haviam sido modificadas, mas depois que o G-vírus se multiplicasse e transformasse todas as suas células, ele despertaria um poder. Chen perguntou a Nan se ele planejava injetá-los também. Ele não podia ficar parado, pois tinha vindo para salvar pessoas. Nan disse a ela que, se fosse seu mentor, a primeira lição que lhe ensinaria seria resistir. Ele a aconselhou a não seguir o seu caminho, pois aqueles que resistem apenas morrem com dignidade. Essas palavras comoveram Chen, e agora ela estava disposta a ajudá-lo com as injeções do G-vírus. No momento em que viu os drones, ela percebeu que haviam sido abandonados pelo País H, então agora sua única opção era ficar ao lado de Nan. Nan se aproximou dela e disse que ela era mais corajosa do que ele pensava. Agora, todos eles tinham apenas uma escolha para sobreviver. Não demoraria muito para que Nan conseguisse aprimorar o G-vírus para que pessoas comuns pudessem tolerá-lo. Como o G-vírus melhorava a condição física, ele pretendia contar com o vírus para unir todos os sobreviventes para que pudessem se rebelar juntos contra o País H. A taxa de sobrevivência à infecção pelo G-vírus era de 80%. O capitão achou que essa probabilidade não era um mau negócio, então disse aos outros que, quando a primeira injeção fosse desenvolvida, ele seria o primeiro a se apresentar. Ao ouvirem suas palavras, os outros também concordaram em usar a injeção.
Eles estavam atualmente no laboratório central. Nan começou a caminhar em direção à saída e perguntou ao cérebro no tanque a localização exata do mutante. O cérebro começou a pensar e informou a ele que o mutante estava no porão do apartamento número 13, nos arredores da área universitária, e também revelou que ele não estava vagando sem rumo por aquela região. A garota se aproximou de Nan e explicou que conhecia muito bem a localização daquele prédio, então perguntou se poderia ir com ele. Ao ouvir essas palavras, o cérebro a encarou e recomendou que ela não fizesse isso, pois quanto mais pessoas houvesse, mais cansativo seria para todos. A garota revelou ao cérebro que as ruas naquela área eram complicadas e era muito fácil se perder se não prestassem atenção. Ela também acrescentou que poderia encontrar o caminho mais curto. A garota olhou para Nan e pediu que ele confiasse nela. Nan decidiu não ouvi-la e, ao perceber que estava sendo ignorada, ela pediu que, caso estivesse em perigo, eles poderiam priorizar as amostras mutantes, em vez de sua vida. O cérebro a encarou novamente e perguntou se ela estava forçando-os a levá-la junto. Antes que a garota pudesse responder, Nan disse que ela poderia ir com eles. Ele estendeu a mão para ela e pediu que entregasse a arma. A garota lhe entregou a arma e os dois começaram a caminhar. No caminho, Nan aconselhou a garota a se mover rapidamente e não ficar para trás. Após alguns minutos, eles chegaram ao sistema de ventilação do laboratório. Os dois se agacharam no chão. Enquanto Nan segurava a porta do duto de ventilação, explicou à garota que todas as saídas do laboratório haviam sido destruídas, mas felizmente aquele duto de ventilação estava intacto. Ele também revelou que eles iriam sair pelo duto de ventilação. Nan segurou firmemente a porta do duto de ventilação e a removeu facilmente. Em seguida, ele colocou o cérebro dentro do duto de ventilação e disse à garota que iria primeiro. Nan também entrou no duto de ventilação e pediu para a garota segui-lo de perto. A garota se aproximou da entrada e respondeu que iria entrar. Os dois entraram no duto de ventilação. Enquanto Nan segurava o cérebro com uma das mãos, ele olhou para a garota e pediu que ela ficasse perto dele. Eles começaram a avançar pelo duto, e no caminho, a garota perguntou a Nan o que deveriam fazer agora, caso a cidade F tivesse sido completamente abandonada. Ela também acrescentou que o G-Vírus que ele havia desenvolvido era poderoso, mas questionou se ele seria capaz de lidar com armas de fogo. Nan respondeu calmamente que a versão atualizada do G-Vírus permitiria que os infectados evoluíssem com habilidades diferentes após a infecção inicial. Ao ouvir isso, a garota perguntou se a versão atualizada do G-Vírus tornaria a evolução mais forte. Nan olhou para ela e respondeu que sim, e também explicou que, além disso, o mutante vivo que eles estavam procurando também deveria ter habilidades especiais. Enquanto passavam pelo duto de ventilação, a garota acidentalmente cortou a bochecha com um pedaço de metal afiado e começou a sangrar. No entanto, ela rapidamente limpou o sangue, e então perguntou a Nan se todos eles ganhariam suas próprias habilidades após serem infectados. Nan confirmou que sim e também explicou que uma vez que a versão atualizada do G-Vírus fosse desenvolvida, as habilidades dos infectados se fortaleceriam. Ele também revelou à garota que eles poderiam até adquirir uma segunda ou terceira habilidade. Após vários minutos rastejando pelo duto de ventilação, fumaça de repente começou a encher o ar. Quando a garota inalou a fumaça, ela fechou os olhos e começou a tossir. Ela perguntou a Nan se eles estavam perto da saída, mas Nan não respondeu. Vendo isso, a garota o chamou novamente. Quando ela abriu um dos olhos, viu que ele estava parado e não dizia nada. À frente de Nan estava a saída do duto de ventilação, mas ela estava coberta por cipós com espinhos. Após alguns segundos, a fumaça começou a se dissipar, revelando a entrada. Ao ver as vinhas espinhosas, a garota começou a gritar e avisou Nan para tomar cuidado porque o que estava à frente deles eram cobras. Nan tranquilizou a garota e disse que não eram cobras, mas sim uma planta mutante bloqueando a saída do duto de ventilação. Nan examinou as vinhas espinhosas e explicou à garota que as nervuras das folhas eram de Drosera capensis, uma planta carnívora. Nan pensou consigo mesmo que as folhas da Drosera capensis se enrolariam para dentro quando fossem danificadas. Ele olhou as vinhas e pensou que, se agarrasse o caule enquanto a planta se contraía, talvez pudesse escapar do duto com a garota. Ele se virou e pediu para a garota segurar firme em sua perna, pois iriam sair do duto de ventilação. A garota ficou um pouco surpresa ao ouvir as palavras de Nan, mas ainda assim decidiu confiar nele. Então, com uma mão, Nan agarrou uma das vinhas espinhosas e com a outra, puxou sua faca. Ele se concentrou e então cravou a faca com força na vinha espinhosa. Depois, olhou para a saída e viu as outras vinhas espinhosas começarem a se mover. Em questão de segundos, todas as vinhas espinhosas começaram a recuar, e ao ver isso, Nan rapidamente se virou para a garota e pediu que ela segurasse firme em sua perna. Nan segurava o cérebro no recipiente com uma mão e com a outra agarrou a vinha espinhosa que começou a recuar rapidamente em direção à saída.
A garota rapidamente agarrou a perna de Nan e após alguns segundos, eles viram uma luz no final do duto de ventilação. Ambos rapidamente perceberam que era a saída. Ao mesmo tempo, a planta mutante saiu do duto de ventilação e começou a fugir. Nan e a garota saíram do duto de ventilação junto com as vinhas espinhosas, mas agora estavam no ar. Devido à força imensa com que saíram, o recipiente do cérebro escapou das mãos de Nan e começou a cair rapidamente em direção ao chão. Ao ver isso, Nan percebeu que o cérebro estava em perigo, pois não estava caindo para o chão, mas sim indo direto para a boca da planta mutante. O cérebro começou a chorar de medo e implorou para que Nan viesse resgatá-lo. Ele rapidamente pegou sua faca e, num piscar de olhos, picou a planta mutante em pedaços. Então ele pegou a garota e pousou no chão enquanto a planta mutante caía lentamente atrás deles. A garota conseguiu pegar o recipiente do cérebro, que estava de olhos fechados de medo. Nesse momento, vários drones começaram a se aproximar da área. Ao ver os drones, os três não puderam fazer nada além de ficar ali parados assistindo enquanto os drones começavam a bombardear a área, criando explosões e fogo por toda parte. Ao presenciar essa cena aterrorizante, a garota pensou que a cidade acabaria indo para o inferno. Ao mesmo tempo, no parlamento do país H, vários representantes de diferentes países estavam presentes. Entre eles, o representante do país M e o representante do país H. O representante do país H fez um discurso informando a todos que o Conselho havia aprovado uma resolução para a segurança humana e também revelou que, em 3 dias, um bombardeio em massa aconteceria na cidade F para destruir completamente o T-vírus. Ao ouvir esse discurso, todos os presentes na sala começaram a aplaudir. Ao ver isso, o representante do país H olhou para o representante do país M e lhe disse que agora todos podiam ficar tranquilos. O representante do país M começou a aplaudir e então olhou para o representante do país H, pensando que, para manter sua posição, eles realmente eram obedientes. Ao mesmo tempo, drones começaram a bombardear várias áreas da cidade F, criando um caos imenso. Enquanto Nan e a garota observavam a fumaça das explosões, Nan disse a ela que em breve toda a cidade F estaria assim. Após alguns minutos, eles chegaram a um prédio de apartamentos e Nan revelou à garota que o mutante que eles procuravam estava nesse apartamento. Nan olhou para a garota e pediu que ela o levasse até o apartamento. No caminho, a garota perguntou a Nan se ele acreditava que eles sobreviveriam aos 3 dias antes que os drones bombardeassem completamente a cidade. Nan respondeu que claro, mas também acrescentou que eles ainda precisavam sair da cidade F para ver isso. Ao mesmo tempo, nas margens do noturno rio Qingyang, os cadáveres de zumbis mutantes chegaram à praia, onde as algas mutantes começaram a entrar em seus corpos, gradualmente trazendo-os de volta à vida. Aos poucos, cada um dos zumbis infectados pelas algas mutantes começou a recuperar a vida, até que várias horas depois, todos os cadáveres dos zumbis infectados pelas algas mutantes voltaram à vida e começaram a avançar em direção à praia. Ao mesmo tempo, rio abaixo nas comportas, algas mutantes subiram pela parede da comporta, fazendo o alarme tocar para informar trabalhadores sobre a detecção de contaminação viva. Gradualmente, mais algas subiram pela parede da comporta, fazendo o alarme alertar os trabalhadores sobre a sobrecarga do sistema. Após vários minutos, as algas atravessaram as paredes das comportas, fazendo com que o sistema começasse a soltar faíscas devido à sobrecarga. Ao mesmo tempo, na mansão luxuosa à beira do rio na cidade F, onde uma festa privada estava acontecendo, um dos homens ergueu seu copo e disse aos amigos que o consórcio 4 estrelas finalmente iria explodir a cidade F. O homem também acrescentou que estava bastante irritado porque a cidade D ficava rio acima, e ele nem conseguia dormir direito por causa do barulho das explosões. Um de seus amigos informou que um especialista chamado Inan havia dito que o vírus se espalharia pelo mundo todo. Ele também acrescentou que o vírus ainda não tinha sequer saído de uma única cidade. Seu amigo olhou para ele e disse que ele não era um especialista, mas apenas um charlatão. Então todos começaram a aproveitar a festa, mas alguns minutos depois, as luzes se apagaram, surpreendendo a todos. O homem se virou e perguntou aos outros convidados quem tinha desligado o interruptor de eletricidade. O homem decidiu se levantar da cadeira e ficou preocupado que não fosse apenas um defeito, já que ele tinha pago muito dinheiro para alugar aquele lugar. O homem começou a andar e, sentindo-se desapontado, decidiu ir verificar, avançando gradualmente pelo circuito elétrico. Após alguns segundos, ele viu algo que o deixou completamente apavorado. À sua frente havia um grupo de zumbis que lentamente começaram a perceber sua presença. O homem rapidamente se virou e começou a tremer ao ver tantos zumbis. Todos os zumbis começaram a persegui-lo, e enquanto fugia, ele avisou os outros hóspedes sobre o aparecimento dos mortos-vivos. Nesse momento, um dos zumbis o mordeu com força no pescoço, fazendo-o cair no chão.
Ao ver essa cena, 2 homens que estavam por perto também começaram a correr e gritar, avisando os outros sobre a invasão de zumbis na mansão. Vários zumbis começaram a devorar o corpo do homem que havia alugado a mansão, enquanto outros passaram a perseguir os hóspedes restantes. Ao mesmo tempo, na área universitária da cidade F, Nan e a garota chegaram aos apartamentos onde o mutante estava localizado. A garota espiou por uma esquina. Depois de verificar a área, ela começou a se mover furtivamente em direção a um beco. Após alguns minutos, ela voltou para Nan com uma expressão assustada, informando-o de que essa área estava cheia de zumbis. Nesse instante, um zumbi apareceu atrás da garota e começou a avançar em alta velocidade. Nan rapidamente percebeu a presença do zumbi e, pouco antes de o zumbi atacar a garota, Nan interveio e, num piscar de olhos, decapitou o zumbi, deixando tanto o cérebro no recipiente quanto a garota sem palavras. Nan olhou para a garota e calmamente pediu para que ela fosse mais cuidadosa, além de aconselhá-la a só atirar se fosse absolutamente necessário. Nan e a garota sacaram suas armas e começaram a avançar furtivamente. Na rua, à frente deles, havia 2 drones monitorando a área. Nan informou a garota que do outro lado da rua ficava a habitação pública de aluguel, e o prédio que eles procuravam estava na extremidade oeste. Enquanto Nan segurava a faca em uma mão e o recipiente com o cérebro na outra, ele explicou para a garota que havia um número incomumente alto de drones na área, então concluiu que algo devia ter acontecido. A garota, um pouco confusa com a conclusão de Nan, perguntou a ele se conseguia ver o que estava acontecendo por lá. Os olhos de Nan começaram a brilhar enquanto ele explicava que havia um enxame de drones naquela área, e também perguntou se havia outra rota. A garota apontou para o beco atrás deles e disse a Nan que eles só poderiam contornar pelo lado de fora do campus da universidade. Mas ela acrescentou que esse caminho seria muito mais longo. Nan olhou para o beco e disse à garota que eles não podiam fazer isso porque havia interferência psíquica usando habilidades para atrapalhar os drones do homem. Ele achava que essa era a única maneira de saírem sem problemas. Ele também explicou que, se a distância aumentasse, era possível que não houvesse líquido nutritivo suficiente para o cérebro. Ao ouvir isso, a garota ficou alerta e respondeu que então deveriam seguir por aquela rua e, se encontrassem o enxame de drones, deveriam simplesmente atravessá-lo diretamente. Ela também pediu para Nan não se preocupar com ela caso algo acontecesse. Nan começou a seguir a garota e pediu para ela guardar a arma, já que era possível que mais tarde eles enfrentassem um confronto difícil em que ela realmente precisaria atirar. Ao ouvir isso, a garota começou a duvidar dele. Ao mesmo tempo, em um apartamento onde havia alguns zumbis, em um dos apartamentos, a garotinha mutante estava sentada ao lado do cadáver de um zumbi que ela havia matado usando os tentáculos que saíam de seu corpo. A garotinha tinha um rádio na mão. Ela ligou o rádio e ouviu que a cidade F não tinha mais sobreviventes. Então, em 3 dias, o conglomerado 4 estrelas iria devastar a cidade F com explosivos. Ao ouvir essa notícia, a garotinha ficou furiosa e quebrou o rádio em pedaços com a mão. Então ela começou a levitar no ar usando seus tentáculos e pensou em matar as coisas ruins. Ela saiu do apartamento e pensou novamente em matar as coisas ruins. Nesse momento, ela parou abruptamente e se virou, porque percebeu algo. Ela estendeu seus tentáculos e os cravou no prédio, conseguindo sentir a presença de mutantes. Ela pensou que fossem companheiros com habilidades poderosas. Sem hesitar, ela entrou em outro apartamento e pulou pela janela. Ao mesmo tempo, na rua das barracas de comida, Nan, o cérebro e a garota estavam cercados por uma horda de zumbis. Nan e a garota sacaram suas armas, e lentamente os zumbis começaram a se aproximar deles. Nan ficou de costas para a garota e imediatamente mudou sua expressão, se preparando para lutar contra a horda de zumbis. Nan olhou para a garota e pediu que ela procurasse uma oportunidade para escapar rapidamente, além de pedir que ela o seguisse de perto. Sem pensar 2 vezes, a garota concordou, e nesse momento, um dos zumbis começou a avançar em alta velocidade em sua direção, fazendo com que ela apontasse a faca para o zumbi para se proteger. Mas naquele momento, pouco antes do zumbi atacar, Nan se virou e cortou o pescoço dele com a faca, deixando a garota e o cérebro sem palavras. Ao verem que seu companheiro havia caído, 3 zumbis começaram a se aproximar deles. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Nan usou a faca e acabou com a vida deles com alguns cortes rápidos. Então, ele se virou e ordenou que a garota corresse. Os 2 começaram a correr e a horda de zumbis passou a persegui-los. Ao ver isso, a garota sacou sua arma e se virou. Então, ela disparou 3 tiros, mas os tiros não mataram os zumbis. Ela voltou a correr e avisou Nan que só restavam 9 balas.
Enquanto Nan olhava para sua faca, disse à garota que esses zumbis pareciam estar ficando mais fortes. Ao mesmo tempo, alguns zumbis começaram a se aproximar de uma loja de conveniência, fazendo com que todos os zumbis da área também se aproximassem da loja. Enquanto os dois corriam, a garota informou Nan que os zumbis estavam se reunindo ali e também revelou que ainda havia sobreviventes no andar de cima. Imediatamente, Nan parou e decidiu subir primeiro ao primeiro andar para então decidir o que fazer. No primeiro andar, havia 3 sobreviventes que estavam muito assustados. Por acaso, a garota e o garoto olharam pela janela, e nesse momento, Nan e a garota quebraram a janela e entraram na sala, deixando os 3 sobreviventes surpresos e um pouco assustados. Ao ver a expressão no rosto dos sobreviventes, Nan os tranquilizou, informando que poderia levá-los para um lugar seguro, e também pediu que seguissem suas instruções se quisessem sobreviver. Nesse momento, um dos zumbis quebrou a porta em pedaços e entrou na sala, avançando em direção aos 3 sobreviventes. Ao ver o zumbi, um dos sobreviventes entrou em pânico e pensou em voz alta que todos eles iriam morrer agora. Mas, para sua surpresa, num piscar de olhos, Nan esfaqueou o zumbi no pescoço com sua faca, acabando com sua vida em segundos, deixando os 3 sobreviventes impressionados. Todos os zumbis da área chegaram à loja de conveniência e começaram a empurrar o vidro da janela. Devido à quantidade de zumbis, o vidro da janela não aguentou mais e se quebrou, permitindo que todos os zumbis entrassem na loja de conveniência. Nan ouviu o som do vidro se quebrando e rapidamente pediu para a garota levar todos os sobreviventes para o telhado com ela, revelando que os zumbis haviam entrado no prédio, deixando a garota surpresa. Ela não hesitou nem por um segundo e decidiu fazer o que ele havia pedido. Em questão de segundos, os zumbis chegaram ao cômodo onde Nan os esperava com uma submetralhadora. Lentamente, os zumbis começaram a entrar na sala, e ao ver isso, Nan decidiu puxar o gatilho e começou a atirar na entrada. Depois de levar os sobreviventes para o telhado, a garota saiu pela janela e pediu para Nan se apressar. Devagar, enquanto atirava, ele começou a recuar em direção à janela onde a garota ajudava o último sobrevivente a subir. Do outro lado do prédio, lentamente, os zumbis começaram a se empilhar uns sobre os outros. Nesse momento, um dos zumbis subiu até o telhado, deixando a garota e os sobreviventes apavorados. Um dos sobreviventes achou que o fim deles estava próximo, mas nesse instante, Nan apareceu e esfaqueou o zumbi na cabeça, assim encerrando sua vida. Em seguida, ele também subiu até o telhado e puxou a faca da cabeça do zumbi, fazendo com que ele caísse no chão. Nan não conseguiu evitar olhar para o cadáver do zumbi que acabara de matar. A garota pediu para todos começarem a correr, pois precisavam sair dali rapidamente. Todos a ouviram e começaram a correr. Depois de correr por vários minutos, a garota viu o final do telhado do prédio, o que a deixou confusa a princípio. Mas assim que chegou ao fim, ela ficou sem palavras. Após alguns segundos, os outros também chegaram e a garota informou que não havia saída. O telhado do prédio mais próximo estava a vários metros de distância. Então a garota olhou para baixo e viu que o chão estava cheio de zumbis. De repente, um drone chegou à área e, ao detectar a garota, marcou-a como alvo. Ao ver isso, a garota entrou em pânico e avisou os outros sobre o aparecimento do drone. Nan pegou uma pedra e ficou olhando para o drone, então tomou impulso e a lançou com toda a sua força, fazendo com que a pedra penetrasse no drone, surpreendendo a todos mais uma vez. Ele informou aos outros que os drones os haviam descoberto. Nesse momento, todos olharam para baixo e viram os zumbis levantando as mãos para o céu como se quisessem pegar alguma coisa. Nan imediatamente percebeu a situação e disse à garota que havia algo errado. De repente, tentáculos afiados atingiram o telhado e o chão, destruindo tudo abaixo. Quando Nan e a garota olharam para o céu, viram a garota mutante voando pelo ar graças aos tentáculos afiados. A garota mutante não demonstrou emoção e começou a encará-los. Nan também encarou a garota mutante e imediatamente ficou tenso, pois percebeu que ela possuía um nível de mutação muito alto. Ele olhou para o cérebro no recipiente e perguntou se aquela garota mutante era o organismo mutante de que ele vinha falando. Ao ver que o cérebro não respondeu, ele chamou novamente e, ao observar mais de perto, percebeu que ele estava dormindo devido ao uso excessivo de suas habilidades sobrenaturais. Nan olhou para a garota mutante e perguntou a ela se conseguia entender o que ele estava dizendo. No fundo, ele não sabia se ela possuía inteligência para conversar. Ele pensou que, se não conseguissem se comunicar com ela, teriam que subjugá-la à força. A garota mutante encarou Nan e disse a ele que ele havia matado alguém. Ela também acrescentou que havia muito cheiro de sangue em suas mãos, e por isso sabia que ele tinha matado alguém.
Ao ouvir o que a garota mutante estava dizendo, os sobreviventes ficaram confusos e apavorados, enquanto Nan rapidamente começou a se perguntar o que ela estava dizendo. Nan respondeu à garota mutante que agora eles viviam em um mundo pós-apocalíptico, e também revelou a verdade ao explicar que as pessoas que haviam sobrevivido até então provavelmente tinham as mãos manchadas com várias vidas humanas. Nesse momento, a garota mutante respondeu a Nan que não. Então, ela apontou para a garota e explicou a Nan que estava se referindo a ela. Ao ouvir isso, a garota ficou um pouco confusa. A garota mutante assumiu uma postura ofensiva e disse a Nan que sua companheira havia matado alguém, e por isso agora a considerava uma pessoa má. A garota mutante ativou seus poderes e atacou a garota usando tentáculos afiados. Após alguns segundos, a garota, percebendo que os ataques não a haviam atingido, decidiu abrir os olhos e ficou maravilhada ao ver que Nan a havia salvado ao segurar os tentáculos afiados com as mãos. Nan segurou firmemente os tentáculos e então disse à garota mutante que não podia negar que sua companheira havia matado pessoas. Então também perguntou como ela podia julgar quem era bom e quem era mau só por causa disso. A garota mutante se abraçou e começou a dizer que queria matar os malfeitores. Então, ela atacou Nan, agora também o considerando uma pessoa má por ajudar a garota. Os tentáculos afiados da garota mutante atingiram o teto e o chão do prédio, separando Nan e a garota do restante dos sobreviventes. A garota ficou apavorada ao ver o poder da garota mutante. Nan assumiu uma postura defensiva e ficou tenso, pensando que não podiam continuar assim ou todos morreriam. Nan rapidamente começou a se mover em direção à garota mutante, então tomou impulso e cerrou o punho, canalizando todo o seu poder nele. Então ele mirou na direção da garota mutante e usou seu poder, fazendo com que ela fosse arremessada vários metros para trás, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Nan rapidamente se virou e pediu para a garota fugir rápido. Ele também pediu para ela levar os sobreviventes com ela, além de sua irmãzinha e o cérebro. A garota olhou para o recipiente do cérebro e para o estojo de violoncelo, e começou a hesitar se deveria realmente fugir. Vendo isso, Nan a incentivou a aproveitar aquele momento e fugir o mais rápido possível. No entanto, naquele momento, os tentáculos afiados controlados pela garota mutante o atacaram por trás, perfurando seu abdômen. Em seguida, os tentáculos levaram o corpo de Nan embora, deixando a garota sem poder fazer nada além de assistir. A garota mutante lançou o corpo de Nan para o céu, fazendo com que ele caísse de volta ao chão vários segundos depois. A garota mutante aproveitou que Nan estava indefeso no chão para atacar novamente. Mas naquele momento, ela ficou um tanto surpresa com o que seus olhos estavam vendo. O homem se levantou com o corpo brilhando em verde e, com um sorriso, puxou o tentáculo afiado do próprio peito e disse à garota mutante que ela era muito especial. Ele também revelou que sabia que o corpo dela era compatível com o vírus. A tensão tomou conta do ambiente enquanto a garota mutante e o homem se encaravam. Nesse momento, um drone começou a gravar a garota mutante. Ao mesmo tempo, o assistente do consórcio 4 estrelas foi até o escritório do representante e mostrou a ele as imagens do drone da cidade F. Ao ver a garota mutante, o representante ficou um tanto chocado, pois fazia apenas alguns dias e algo assim já havia aparecido na cidade F. Seu assistente também informou sobre a perda de comunicação com uma área residencial próxima ao rio na cidade F e perguntou se deveriam investigar a região. O representante fechou o laptop, então olhou fixamente para o assistente e disse que o mais importante agora era agilizar o processo de aprovação para comprar bombas incendiárias do país M. Depois, também pediu ao assistente que não perdesse tempo com outras coisas. Seu assistente concordou com o pedido e o representante começou a sorrir, revelando que apenas aqueles com poder poderiam se tornar salvadores deste mundo. Este é o fim do vídeo. Se você quiser ver a parte 3, então não se esqueça de se inscrever e comentar Garota Mutante.